Nos honram aqui com a presença de vocês para esse tema tão difícil, que eu acho que é talvez o tema mais desafiador e mais ingrato da agenda ambiental. Por isso mesmo que nós estamos aqui atendendo um pedido do presidente da Associação Comercial, Dr. José, que fez absoluta questão de ter, nesse primeiro grande ciclo de debate sobre o Rio Empreendedor, o tema da economia circular. Eu achei interessante que ele tivesse tão determinado a discutir economia circular, porque nem todos os temas que desafiam o Rio de Janeiro estão aqui nesse debate de hoje e amanhã. Mas foi muito incisiva essa insistência dele. E eu acho que ele tem toda a razão, porque a concepção da economia circular, ela exige um sistema produtivo mais avançado, né, mais inovador e desafiador, realmente. Então, mesmo o tema sendo difícil e ingrato, eu agradeço a vocês estarem aqui e quero dizer o seguinte, que esse é apenas o pontapé inicial de um núcleo, um conselho especial sobre economia circular, que foi criado na associação para reunir os empresários. Então, considerem que o que for possível fazer nessa hora e meia, nós vamos fazer. E se a gente ficar com mais apetite, com dúvidas, eu peço a vocês para encaminhar as perguntas para a mesa, para a gente poder discutir, e deixamos também para uma próxima etapa. Nós, como a economia circular recomenda, nós não vamos perder a energia de ninguém aqui. Sejam bem-vindos. E, para começar, eu queria, então, convidar para participar da mesa os que já estão aqui presentes. Nós estamos aguardando aqui o Flávio Lopes, presidente da SEDAI, que deve estar chegando. Ninguém está conseguindo falar com ele, mas eu queria chamar aqui a Mariana Maia para participar da mesa, que vem representando o Estado do Rio de Janeiro. Ela é superintendente, uma nova superintendência que se criou para tratar justamente com o nome de economia circular, o que revela as boas intenções do governo, né? E queria chamar também o meu querido Miguel, que é um consultor muito experiente e que se dedicou a uma aliança de stakeholders com os catadores, inclusive da Confederação Nacional dos Catadores, que são, como vocês sabem, parceiros muito importantes nesse processo de construção de uma economia avançada para tratar dos resíduos sólidos. Temos ainda aqui, eu queria chamar a Diana, que representa a casa, né, e as boas intenções da casa de investir na economia circular. E ela é vice-presidente, pode sentar aqui, ela é vice-presidente do Conselho de Jovens Empresários. Mas de jovem só tem o nome, porque ela conhece muito o seu ofício e ela trabalha, ela é empresária da economia circular, isto é, da reciclagem. Então, estão as duas mulheres juntas aqui, eu tenho certeza que essa interação vai ser positiva para coisas futuras também. Estamos aguardando o Flávio e vamos, então, dar início a essa discussão. Eu vou fazer o papel aqui de introduzir o tema, porque o lixo em si é uma obsessão de todo mundo. Eu não conheço ninguém que não reclame, que não cobre dos governos uma boa política para tratamento de resíduos sólidos. E eu acho que essa política é, de todos, a mais desafiadora, porque é a mais ingrata. Primeiro que o lixo é uma coisa que ninguém gosta. A gente gosta de árvore, a gente gosta de ar puro e tudo, mas o lixo é algo que nos repele. E realmente é um grande desafio. Cada vez mais a sociedade industrial produz resíduos em volumes crescentes e inacreditáveis e
eu acredito que há uns 30 anos atrás isso começou a incomodar todo mundo e as pessoas começaram a pensar que seria obrigatório recolher o lixo, né? Nós não poderíamos viver numa sociedade em que esse lixo não é recolhido e não tem uma disposição final para que ele seja devidamente tratado. Essa é uma primeira etapa da política de combate aos resíduos sólidos, que devia estar encerrada há muito tempo, né? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que para entender o espírito da economia circular, a gente precisa entender a história desse ciclo, que começou exatamente com isso. Vamos recolher e vamos depositar em algum lugar, em um lugar sempre longe de onde nós estamos, longe das nossas casas, em algum lixão por aí, que realmente se espalhou pelas cidades. Quanto mais as cidades cresciam, mais esses lixões se tornavam incômodos, perigosos, porque eles geram doenças e havia a certeza de que nós precisávamos resolver isso. O primeiro momento de resposta para esse problema do lixo, ele veio com aqueles famosos 3 R's, né? Reuse, Reduce, Recycle, que foi a base de uma primeira formulação que seria uma reciclagem, não é? Ou um tratamento de redução ou de transformação do lixo. E isso tudo acabou evoluindo para uma coisa mais charmosa, que era a ideia do ciclo de vida do produto. Quer dizer, do berço ao túmulo, né? Eu acompanho o produto e vou ver como é que eu posso impedir que ele integre um conjunto absolutamente agregador de outros resíduos, de tal maneira que eu não sei o que fazer com ele. Então, na verdade, eu tenho pensado muito nisso, porque eu sou autora da Lei do Lixo Zero do Rio de Janeiro, antes que a Lei Federal de 2010 tivesse sido aprovada. A minha é de 2008 aqui para o Rio de Janeiro. Por favor, Flávio, junte-se a nós. Eu estou começando aqui. Ah, você estava esperando. Mas nós não podíamos fazer nada sem você, né? Então, eu estava tentando explicar porque eu tive essa vivência pessoal de fazer essa lei antes da lei nacional, porque estava tudo pronto. A lei era maravilhosa, mas ninguém conseguia votar. Então, nós imaginamos que o Rio de Janeiro poderia simplesmente aproveitar todos os ensinamentos que haviam sido acumulados pela comissão que preparou o projeto de lei e trazer para o Rio. E isso foi feito com um grande sucesso. Mas o que eu percebi é o seguinte, o que é o lixo, afinal? O lixo é um conjunto muito heterogêneo de resíduos, de coisas que nós rejeitamos, ou que nós desperdiçamos, ou que sobram, né, do nosso consumismo, e que a ignorância humana junta no mesmo lugar. E quando nós juntamos coisas tão diferentes quanto uma garrafa, um plástico, um papel, um alimento que sobra no mesmo lugar, nós estamos criando uma tremenda encrenca, porque não tem como resolver esse problema, né? E a política ambiental evoluiu exatamente pensando que, se nós fizéssemos a desagregação desses resíduos, nós poderíamos dar tratamento diferenciado a cada um deles, vamos dizer, cada um na sua caixinha, né? E que, nesse lugar adequado, que poderia ser, por exemplo, esse tal ciclo de vida do produto, quando ele termina, né, uma bateria ou um papelão, eu devolvo para quem o produziu. Então, aí o empresário começou a ter um papel importante aí, porque eu teria que entregar para quem produziu aquilo que foi descartado. E o que a economia circular traz, né, em relação a isso? A ideia da logística reversa é essa.
eu faço um processo de descartar e juntar tudo, mas eu posso fazer também um processo de fazer a separação e, na separação, devolver para cada um o que poderia agora ser uma vocação diferenciada, de cadeias produtivas diferenciadas, para usar esse resíduo. Então, aí eu caio na logística reversa. E o que a economia circular pode contribuir? Eu deixo aqui em aberto, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas o que me parece realmente interessante é que a economia circular ela vem acompanhando a revolução tecnológica, porque ela, na verdade, deixa de ser apenas uma logística reversa e passa a ser uma concepção de sistema. Eu estou trabalhando com a ideia de sistema fechado, em que tudo eu posso transformar em energia, desde que eu continue fazendo o que tem que ser feito, isto é, distribuir a cada um o que determina a sua origem. Isso é trabalhosíssimo, né? Eu tenho certeza que a Mariana deve sofrer muito com isso, e que todos vocês devem, mas algumas coisas se consagraram por si mesmas, né? Todo mundo sabe que a gente faz um trabalho de reciclagem maravilhoso com as PETs, ou com papelão, ou com outras coisas que podem ser ou reaproveitadas, ou, enfim, simplesmente eliminadas. Mas eu acho que na filosofia, digamos, dessa ideia de economia circular, já existe, de antemão, a proposta de que nós devemos prevenir o lixo. Devemos evitar o desperdício. Por exemplo, alimento, não há razão para a gente ir a um restaurante e pedir um prato, e o prato é 3 vezes maior do que a minha capacidade de absorver aquele alimento, e que aquilo vai para o lixo. Então, a ideia, primeiro, de você reduzir, é uma ideia que já se consagrou e que mudou tudo, né? E agora é a ideia de que a economia circular ela pode zerar o lixo, né? Coisa que nos remete para aquela ideia do moto contínuo. Vocês se lembram? Coisas lá que vêm do fim da Idade Média, em que os cientistas loucos imaginaram um sistema, um moto perpétuo, em que você teria um sistema de energia que funcionaria ao infinito, como os corpos celestes, né? E isso, sinceramente, o que o homem inventa, ele persegue, ele acaba chegando lá. Mas até segunda ordem, eu paro por aqui, nós estamos no império da segunda lei da termodinâmica, que diz que eu não posso criar energia, eu apenas posso transformar. Então, se a gente conseguir transformar, já está muito bom. A segunda parte da questão é que eu estou aqui com os decision makers, com aqueles que podem fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida para um assunto tão complexo, árduo e desafiador como esse que eu coloquei da economia circular. E que, logicamente, a Associação Comercial quer saber de vocês o que os empresários, o que a reciclagem, o que um programa avançado de resíduos sólidos pode fazer para gerar negócios. Porque esse negócio, alguém aqui dessa mesa vai esclarecer quantos bilhões estão envolvidos, lucrativos, nesse negócio do lixo, né? Então, é um negócio do lixo que segue a ideia da sustentabilidade. Primeiro, é um negócio. Segundo, tem uma dimensão social e muito grande, porque não só o lixo provoca a doença e, portanto, é um elemento nocivo à saúde, mas eu vou dizer a vocês, o problema da Baía de Guanabara, o maior problema da Baía de Guanabara é o lixo, que é descartado pelos municípios, né? Porque, eu não sei exatamente, mas ninguém consegue demovê-los desses maus costumes, né? Então, é um problema seríssimo, porque, logicamente, compromete a qualidade da água, que é um elemento fundamental para a vida e a sobrevivência humana, né? E outros problemas estão envolvidos aí também, que eu não vou me estender demais, mas o que eu queria dizer a vocês, para empurrar o processo, é que no Rio de Janeiro, no Brasil,
nós temos uma situação patológica, porque enquanto eu estou falando de economia circular, de reciclagem, de negócios e de dinheiro, nós estamos com os lixões que nós não conseguimos ainda remover, né? E aí, lembro vocês que a lei de 2010, que estabeleceu a política de resíduos sólidos, ela determinou um prazo de até 2014 para reduzir o lixo. E um prazo curtíssimo para fazer uma política, definir uma política de resíduos sólidos. Bom, o lixão até 2014 não funcionou, continua não funcionando. O Rio de Janeiro, que era considerado o grande vilão da história, porque tinha um aterro em Gramacho, que eu não vou falar sobre isso, mas esse aterro de Gramacho foi fechado pelo Rio de Janeiro, nós transferimos, criamos um aterro em Seropédica, comum a todas as cidades aí da região metropolitana, e mesmo assim, já naquela época, o lixão continuou, e agora agravou-se a situação, porque os 5 lixões que havia em 2014, agora são mais de quase 15 ou 20, não sei, mas é uma quantidade muito grande. O que me levou, num livro que eu escrevi recentemente sobre saneamento, a especular por que razão nós não conseguimos erradicar essa política tão atrasada que não consegue sequer resolver o problema do lixão. Eu atribuo isso a uma economia da pobreza, porque as pessoas que vivem em estado de penúria, elas se alimentam desse mercado e, se a Diana aparecer por perto, oferecendo uma alternativa de reciclagem para criar negócios, etc., aquilo não quer dizer nada para essas pessoas que estão precisando de um emprego e que encontram nesse mercado forma de sobreviver. Então, o que me preocupa demais é que no Rio de Janeiro não funciona muito bem a coleta, que também veio junto com a lei, e muito menos a reciclagem, que boa parte vai para São Paulo. Então, nós estamos numa situação perversa, porque, de um lado, não conseguimos resolver o primeiro estágio da política de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, não conseguimos tirar proveito desse lixo extraordinariamente rico, que poderia gerar emprego, gerar renda para o Estado e tudo mais. Então, eu queria começar o debate com a Conlurb. O Flávio Lopes, vem do setor privado, né, e preside a maior empresa de resíduos sólidos, de limpeza pública da América Latina. E nós sabemos o que representa a Conlurb para o Rio de Janeiro. Uma cidade de maus costumes, onde todo mundo joga o lixo na rua. Aliás, é uma característica nossa, né, dos países em desenvolvimento, ter um lixo urbano muito superestimado e exagerado, né, o que dificulta algumas coisas, porque a impureza também dificulta o aproveitamento do lixo. Mas eu acho que a Conlurb, que faz um trabalho gigantesco aí de limpeza pública, também não conseguiu, ou vai conseguindo muito lentamente, fazer essa passagem para tal economia circular. Então, eu passo a palavra ao Flávio. Eu dou 15 minutos para cada um para resumir essa complexa discussão, mas com a certeza de que vocês vão enriquecer muito esse início de debate, que nós vamos poder levar adiante o nosso conselho especial sobre a economia circular. Com a palavra, 15 minutos para você, Flávio. Depois a gente tenta fazer uma segunda rodada, se for possível. Tá bom. Bem, muito obrigado, Aspásia. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, desculpa pelo atraso. Eu fiquei esperando na sala do lado aqui. Eu até cheguei no horário, mas não sabia que era exatamente nessa sala. Mas, enfim. Para começar, só a Aspásia falou, né, a gente chegou a bater um papo, né, tivemos uma conversa durante essa semana. Eu estava afastado, né, por um problema de saúde, voltei agora, e aí fui me inteirar do tema, do que seria discutido aqui, né. E, de verdade, Aspásia, a gente tem alguns desafios na cidade do Rio de Janeiro, não vou falar na Conlurb, mas na cidade do Rio de Janeiro, que são grandes demais. Para começar pelo número, né, a gente transfere
hoje cerca de 9 mil toneladas diárias de resíduo para seropédica, né? E aí você falou grande parte, na verdade, existe uma parte de resíduo ainda que não é transferido por nós. Não somos nós que coletamos. A gente está falando basicamente de grandes geradores, de comércio, de supermercados, que tem empresas privadas que fazem esse recolhimento. Então, a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, com muita facilidade, mais de 10 mil toneladas de resíduo diário sendo transferido. E como você falou, o maior desafio, sem sombra de dúvida, é logístico, né? Custa muito caro fazer isso, e tanto financeiramente quanto ambientalmente. A gente tem carretas, caminhões emitindo CO2 para tudo quanto é lado. Então, é um trabalho logístico de empreitada muito pesado. Como se não fosse o suficiente, a cidade nos impõe desafios muito importantes, a população da cidade, né? Eu falei para você, eu tive a chance esse ano de visitar algumas cidades na Europa, né? Uma delas, Colônia, na Alemanha. A coleta residencial em Colônia é feita uma vez a cada 15 dias. Então, uma vez por semana. Aqui a gente faz 3 vezes por semana, dia sim, dia não, na porta de cada uma das pessoas, né? Isso, a gente obviamente tem que se dar o desconto de que o clima é diferente, a pessoa consegue guardar um pouco mais de tempo o resíduo na sua casa, mas o fato é que lá eles geram muito menos resíduo. Eles geram muito menos. Então, a preocupação desde, eu não vou falar na origem, mas desde o consumo do produto e o que se faz com esse resíduo é muito maior do que a nossa. Eu nem acho que isso é só por questões ambientais. Eu tive essa discussão muito boa com eles lá. Eu tenho uma opinião de que países como a Alemanha, que passaram por guerras e tiveram dificuldades de gerir matéria-prima, né, de onde tiravam alimento, de onde tiravam matéria-prima para construção civil, para se reerguer depois, com barreiras fechadas, né, fronteiras fechadas, eles tiveram que olhar para o resíduo e deixar de olhar para aquilo como lixo e olhar como matéria-prima. Então, as pessoas hoje não pensam que aquilo é ambientalmente correto ou errado, se custa caro. É um moto contínuo cultural deles que se faz presente. Então, você passa, de fato, nas residências para recolher, você não vê o resíduo misturado e ofertado da forma como a gente vê na cidade. O Renato está aqui, que é um dos diretores da empresa, está ali tirando foto nossa ali, esteve lá com a gente. No dia que nós visitamos o aterro deles, na verdade a estação de transferência, e estava chegando resíduo, né, de coleta, a gente estranhou, a gente perguntou, poxa, só está chegando material de poda, né, de árvore e tal. Ele falou, não, é porque hoje não é dia de coleta de outro material, hoje a gente só coleta na cidade madeira, tá? Ou madeira ou parte de poda. Então eles têm dias na cidade para coletar cada tipo de material. Isso numa cidade como a nossa hoje está muito longe da gente alcançar isso, o que obriga a gente a ter um gasto logístico de esforço para manter a cidade muitíssimo maior do que o necessário, mas muitíssimo maior. Então, eu não vou entrar de novo não vou falar de educação e tal, mas de fato a gente enfrenta uma questão cultural na nossa cidade bastante difícil. Eu posso dar um exemplo das praias. A gente coloca 2.000 containers, aqueles laranja, nas areias das praias. Nas areias, eu não estou falando na orla, não, na areia da praia. Tirando o fato de que no final do dia a gente tira 10% a menos, porque vão lá e roubam esses containers, mas além disso, a gente, ao pegar os containers, a maioria deles está vazio e o lixo está na areia. O que obriga a gente a usar tratores com esteiras para peneirar a areia das praias para limpar a praia, porque afinal de contas as pessoas ainda pegam o palitinho de churrasco e enfia na areia achando que o lixo some, né? E aí alguém passa, pisa, ainda fura o pé, então a gente é obrigado a peneirar. Olha a questão, assim, o gasto público, desperdício público que a gente tem enfrentando questões culturais na nossa cidade. Mas mesmo assim, e aí eu estou controlando mais ou menos o tempo aqui, mas mesmo assim, Aspásia e todos presentes, a gente vem fazendo alguns avanços importantes na cidade, na Conlurb, na gestão do resíduo que nos cabe, para tentar chegar num reaproveitamento de alguma forma de parte desse material. A gente tem a frota de coleta seletiva, que, por sinal, a gente está apresentando amanhã, não é isso, Renato? Amanhã, ali no aterro, em frente ao Assador, onde é aquele restaurante, a gente está apresentando a nova frota,
que faz a coleta residencial, vamos dizer assim, do material reciclado, mas eu particularmente acho que não é aí que a gente ganha o jogo. Isso é uma opinião minha particular. É uma coisa que a gente tem que fazer, porque as pessoas separam, a gente passa, mas, de novo, a gente tem um gasto logístico muito grande para fazer isso, mas eu acho que não é aí que a gente ganha o jogo. Eu acho que a gente tem outros pontos para serem incentivados no setor privado a entrar nesse assunto, a gente organizar ainda mais os catadores, que ainda são muito organizados, e as cooperativas, para nos ajudar. Mas, além disso, na Conlurb, eu falei para você, né, a gente começou a gerar, por exemplo, energia a partir de lixões desativados e na nossa estação de transferência do caju. Então, no caju, hoje, a gente já tem a biometanização, né, que transforma parte desse resíduo em gás, em adubo, que a gente chama de Fertilube, e a gente distribui esse adubo para todas as hortas cariocas da cidade. Mas o gás a gente já usa na geração de energia, e essa estação ela já é autossuficiente em consumo de energia, ou seja, a gente não precisa usar a energia da Light para poder trabalhar na estação. E essa estação do caju, ela recebe das 9.000 toneladas da cidade, nós temos 5, para quem não sabe, ela recebe 4.000, ou seja, um pouco mais de 40%, e a gente já tem ali uma autossuficiência em energia, né? Mas tem algumas outras iniciativas, né? Eu falei para você, em função da viagem de Colônia, foi inclusive por esse motivo, a gente tem um projeto onde a gente está começando com a rede Zona Sul de supermercados, pelo fato de que eles são uma rede que melhor separam o material, o alimento, que ainda não é lixo, mas não é mais vendido. Então, uma maçã amassada, qualquer coisa assim. E a gente está transferindo esse material para o caju, e ali a gente está construindo um centro de distribuição de alimentos para distribuir para mais ou menos 3.000 pessoas por dia esse alimento de forma gratuita. Para quem não sabe, né, o caju, ele é um dos piores IDHs da cidade. Alguém lembra? Você lembra o número, não? 111º, se eu não me engano, de 120 cidades. E até em função dessa dificuldade do IDH no entorno, a gente tenta evitar que a pessoa entre ali na estação de transferência para coletar o lixo, aquela visão que a gente tem do lixão, mas é complicado, porque as pessoas estão morrendo de fome, e a ideia é que a gente consiga evitar definitivamente isso, distribuindo alimento de graça para essas pessoas. Além disso, todo o resíduo, outra coisa que as pessoas, a grande maioria não sabe, mas boa parte das escolas, a merendeira, que se chama APA, né, Agente de Preparo de Alimento, é funcionária da Conlurb. Então, essas merendeiras, né, elas vão separar o resíduo orgânico depois que as crianças comem. Esse material vai ser transferido para o caju, e ao invés de ir em carretas para a seropédica, a gente está fazendo ali uma grande área de compostagem dentro da cidade para evitar a transferência desse resíduo para o aterro de seropédica. Tudo isso pode até parecer que é para economizar dinheiro, mas não é. Tudo isso traz um ganho ambiental violento para a cidade. A gente tem cerca de 100 viagens de carretas diárias entre as estações de transferência e seropédica. Então, quando a gente evita essas viagens, evitado o consumo de combustível fóssil, a emissão de CO2, enfim, e obviamente o gasto financeiro também vem a reboque disso. Então, todas essas iniciativas são para a gente reduzir a quantidade de resíduo transferido para o aterro de seropédica. A gente, inclusive, tem isso como uma das metas estratégicas da cidade, desdobradas para a Conlurb. Então, nós temos uma meta de reduzir bastante o volume transferido para a seropédica, com o reaproveitamento desse material. Uma outra novidade que a gente tem, mas ainda não começou, esse eu não posso falar que começou, apesar de já termos feito a licitação, a gente está construindo um aterro de resíduo sólido na companhia, de resíduo limpo, ou seja, construção civil. E aí todo esse material ser levado para este aterro separado e também não ser transferido e mandado para um aterro seropédico, né? A gente está transferindo material que pode virar matéria-prima para a própria construção civil. E aí evitar também esse gasto e o reaproveitamento desse material, que é a segunda etapa que a gente vai fazer, pretende fazer com a Secretaria de Infraestrutura e da Conservação, né? Usar esse material em massa asfáltica e daí em diante.
Então, a gente já vem fazendo algumas iniciativas de reaproveitamento de boa parte do resíduo da cidade, transformando em energia, transformando em adubo para as hortas da cidade, ou transformando em material para a construção civil, esse ainda não começou, mas, enfim, ou alimentando pessoas, como a gente pretende fazer ali no entorno do Caju. Então, são iniciativas que eu venho do mundo privado, né, a Aspásia já falou. Ah, sim, a POD. E, além disso, isso também é oriundo de um convênio com a cidade de Colônia, mas essa já tem 10 anos? Hã? Que é a cidade de Colônia, junto com esse convênio, a gente conseguiu uma verba e colocamos como se fosse um grande triturador de poda. Para quem não sabe, assim, a cidade, quantas podas a gente faz por mês, Renata? Umas 15 mil podas na cidade por mês. Então, um volume de poda muito grande que a cidade necessita e carece, e não é nem da metade da necessidade, né? Se a gente tivesse mais capacidade, faríamos mais ainda. Mas é uma geração de resíduo de poda muito grande. Então, a gente já teve chuvas aqui onde caíram mais de 100 árvores, 200 árvores. Né? Teve uma que caíram 200 árvores num dia na cidade, e a gente precisa remover essas árvores. E esse material, esse triturador, ele separa em várias gramaturas, né, desde um tronco até o tamanho de um carvão, até material de poda, e dependendo da gramatura, a gente transforma isso em combustível para a indústria de cerâmica. Então, a gente vende este material e tem receita dentro da empresa com este material, ou então enriquece o adubo, se a gramatura for muito pequena. Então, também é outra iniciativa que a gente tem, para não simplesmente enterrar, transportar pedaços de árvore, né, que é um custo desperdiçado, até a Seropédica enterrar isso. Né? Então, a gente vem tentando transformar a visão do resíduo da cidade, deixar de ser lixo e transformar em resíduo, mas a gente ainda tem um desafio muito grande, tanto cultural quanto econômico na cidade. Né? Um dos grandes desafios que eu falei para você e falar para todos aqui, que talvez seja de maior interesse, né? Como é tratado o resíduo de grandes geradores, do comércio, de shopping, de supermercados. Então, hoje, o nosso sistema, dentro da Colurb, ele é bastante bem controlado. Né? A gente sabe de onde vem o resíduo, para onde a gente leva. A gente tem um laboratório em Vargem Pequena que faz a gravimetria de todo o lixo da cidade diariamente. Então, a gente sabe a quantidade de PET, qual tipo. Na verdade, não PET, de plástico, de madeira, de lata, qual o tipo de plástico. A gente sabe tudo isso diariamente da cidade. Então, o nosso sistema é bem controlado. Mas a gente tem um outro sistema, que é esse de grandes comércios e grandes geradores, que não é controlado por nós, que foge ao nosso controle. A gente vem trabalhando para tentar gerenciar isso, mas acontece o que você falou mais cedo, né? Assim, empresas que dispõem este material de forma irregular, em lugares que não são corretos a serem os lixões, né? Você falou de Gramacho, e de verdade no entorno do nosso antigo lixão, né? Que hoje está muitíssimo bem controlado, mas a gente sabe que tem ali, as empresas dispõem este material lá, e isso precisa ser controlado dentro da cidade. É um crime ambiental, por sinal, e talvez esse seja um grande alerta para os grandes geradores da cidade, porque quando você contrata uma empresa para levar o seu resíduo para algum lugar, onde ele coloca a responsabilidade sua. Tá? E a gente vem aumentando cada vez mais o nosso nível de fiscalização em cima desse material. Para ter uma ideia, houve no início do ano uma festa no Recreio dos Bandeirantes, de um grupo de pagode com um quiosque, sei lá o que foi. Lembrou dessa festa? Deu na notícia, assim, eles transformaram, foi sem alvará, eles fizeram aquilo à revelia do poder público, mas ficou lixo na praia para todos os lados. Eles levaram a multa de R$140 mil. Eu não sei se valeu a pena eles fazerem aquela festa ou não, mas a gente multou eles em R$140 mil. Não só pelo resíduo não coletado, mas pelo dano ambiental, por tudo que foi gerado, né, pela confusão na cidade. A gente vem aumentando esse controle, e é muito importante que os grandes geradores nos ajudem com isso, cobrando as empresas que eles contratam para onde é levado esse resíduo. Então, tem algumas iniciativas que a gente vem tomando para a gente poder organizar esse fluxo logístico aí. Acho que você deu uma boa visão geral aí do que é o trabalho, o desafio e como é que as coisas estão evoluindo. E eu queria agora
pedir ao Miguel para comentar, e você conhece tão bem esse universo, né? Esse mundo que não funciona, da coleta seletiva, que é muito baixa, por razões logísticas, que você não se estendeu muito, mas que são imperativas, né? Os caminhões recolhem, muitas vezes, esses produtos escassamente, então não compensa, mas o fato é que os catadores também, eles têm diferentes modalidades, né, de ação. Você tem os catadores que estão organizados em cooperativas, estão profissionalizados, merecem toda a ajuda. Eu tenho certeza que o governo do Estado, inclusive, está ajudando, mas não funciona, né? Muitos catadores estão num circuito clandestino, e é isso, eu acho que é o tema central aqui hoje, né? Que nós temos hoje uma cidade miliciana, que interfere, que faz negócios de todos os tipos, inclusive com os catadores que ficam, às vezes, à margem dessa atividade das cooperativas. Então, eu queria muito que você nos desse, Miguel, essa visão, e inclusive do bom caminho, né, que é prestigiar esses catadores, que são empresários, pequenos, microempresários, e que não estão conseguindo trabalhar ser protegidos como deveriam. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço desculpa por estar com a máscara, mas eu sou homem de campo. Eu faço muito trabalho de campo, e ontem eu estive em Coelho Neto, numa cooperativa em Coelho Neto, e tinha a maioria estava com problemas gripais. Eu espero que seja só gripal, né? Mas a gente chegou lá desprevenido, e eu, para proteger todos que estão aqui, vou permanecer de máscara, né? Primeiro eu quero agradecer a Aspásia e a Associação Comercial por estar trazendo esse tema, que é de relativa importância para a transformação da economia para o século XXI. A economia circular é importante. Segundo, que eu gostaria de falar, que eu estou aqui representando a CONATREC, a Confederação Nacional de Trabalhadores de Recicláveis, e a Ressocicla Rio, que é uma rede de cooperativas que tem cooperativas na Zona Oeste, em Campo Grande, Penha, e por aí, né? Também no restante do estado, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos, Maricá. Então, é uma rede grande que os cooperativados resolveram fazer para poder sobreviver. Não dá para trabalhar uma cooperativa isolada, então tiveram que construir uma rede, e essa rede para poder ter como sobreviver, né? Eu, como a Aspásia me convidou, eu fico muito satisfeito por isso, por estar falando aqui em nome dos catadores, mas ela me deu uma missão de falar em 10 minutos. Agora eu cheguei aqui, tivemos a missão ampliada para 15, fiquei satisfeito, mas aí eu escrevi porque fiquei preocupado com isso. Falei, vou escrever para poder não ultrapassar esse tempo, né? Então eu vou me permitir fazer algumas leituras que estão aqui, que são significativas a respeito do tema, né? O Movimento Nacional de Catadores diz que nós já temos hoje no Brasil cerca de 1 milhão de catadores. É uma população muito significativa para o sistema produtivo. Esse 1 milhão de catadores trafegam no mesmo espaço com várias pessoas que trabalham e fazem o mesmo processo, como as empresas, né, de recicláveis, o Estado, o município, né, e nós temos também pessoas que trabalham de forma ilegal nesse sistema, que são ou empresas ou não, isso pouco importa, mas elas alimentam um ciclo de marginalidade que hoje atinge
a economia do Estado de forma deseconômica, né? E aí nós temos os ferros velhos, que se você for procurar nas mídias, eles estão ligados mais a problemas policiais hoje, né? Nós temos a Conurb, né, que o Flávio aqui já colocou várias coisas importantes a respeito do tema, mas eu quero dizer que ainda falta mais eficiência, você reconheceu isso é verdade, falta mais eficiência à Conurb, e também porque ela tem as limitações institucionais. Não consegue entrar nos condomínios, não consegue entrar nos grandes geradores, é preciso ter um acordo para isso. Esse acordo não funciona ainda, mas vai funcionar, se Deus quiser, né? E esses acordos não funcionam. Temos também as cooperativas, que hoje no Rio de Janeiro são cerca de 23 a 26 cooperativas funcionando, que funcionam sem documentação, com dificuldades para licença. A Mariana sabe disso, a gente está nessa luta já faz um tempo, né? E aí causa problemas legais para poder funcionar, porque, por exemplo, a cooperativa, quando não tem documentação, não tem licenciamento, não tem essas coisas, ela não pode emitir nota. E como ela não pode emitir nota, ela funciona de forma clandestina e alimenta o crime da ocupação de territórios pelas milícias e por outras formas de organização criminosa, né? E, por outro lado, nós temos o catador de rua, que é um processo econômico e social. O catador de rua está na rua não porque ele quer, mas por uma questão econômica. E ele se mistura na rua com outros tipos de frequentadores de rua, como os usuários de drogas, os próprios ladrões de rua que existem, ele se mistura. Segundo dados que a gente tem, hoje na cidade do Rio de Janeiro, são 7.500 moradores de rua. Desses 7.500 moradores de rua, que a Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro conseguiu chegar até eles, 67% deles dizem que são catadores. Mas, na realidade, o que o Movimento Nacional dos Catadores diz é que desses 7.500 moradores de rua, apenas 2.000 realmente são catadores, são aqueles que você vê puxando aquele carrinho, que você vê catando de forma, e eles estão prontos a se cooperativarem. Esses querem ser cooperativados, até para sair da rua, porque eles têm família, um grande deles tem família morando na rua. A maior parte das cooperativas hoje no Rio de Janeiro, eu não sei o dado real do Brasil inteiro, mas hoje no Rio de Janeiro, são constituídas por mulheres negras e chefes de famílias. Então, a gente pode sentir o tamanho do problema econômico e social, né? Por conta dos moradores de rua, por conta desse pessoal que mora na rua, que precisa se alimentar, precisa de dinheiro para alguma coisa, até para comprar drogas, etc. e tal, o que acontece é que a gente assiste na cidade grande parte dessas pessoas rasgando o saco, né? E deixando uma sujeira na calçada impressionante para a Conurb passar 2, 3, 4 vezes para fazer a limpeza, né? Sim, o que está faltando é uma sinergia entre os atores que participam dessa cadeia produtiva, que são as empresas de reciclagem, que são o Estado, o município, que são as cooperativas de catadores, que estão preparadas profissionalmente para fazer isso, porque sabem que tipo de material recolher, reconhecem, separam, enfardam e devolvem ao ciclo de vida produtivo do material. Por conta disso, essa prática de espalhar o lixo pelas calçadas cria uma intolerância com a sociedade em relação às cooperativas de catadores.
Essa intolerância se transmite para as cooperativas e elas não têm nenhuma atuação nisso, elas não trabalham assim. Não tem cooperativas de catadores que rasgam saco de lixo. Não existe isso. Não existe isso para a cooperativa, porque a cooperativa de catador, ela não recolhe, ela não coleta lixo. Ela separa o lixo e essa separação do lixo é feita na origem. Por exemplo, dentro dos condomínios. Os condomínios têm uma gestão da separação do lixo que a gente não consegue identificar realmente que gestão é essa que está sendo feita. Mas quando a Conlurb chega lá para catar, ou qualquer outra empresa que é contratada para isso, o material que fica é um material de baixa qualidade. Para onde foi esse material de altíssimo valor que está dentro dos condomínios e que está dentro do grande gerador? Para onde foi esse material? A gente não sabe para onde foi esse material. A gente tem uma ideia, mas a gente não pode afirmar para onde eles foram, para onde foi esse material. Hoje, aqui mesmo na associação, a gente participou de uma palestra que houve aqui na associação, feita pelo Instituto Rio Metrópolis, que foi muito importante para a gente entender o que estava acontecendo na cidade do Rio, onde foi colocado que a região metropolitana gera, por dia, 15 mil toneladas de lixo. E na cidade do Rio de Janeiro, e aí você lacrou ali em cima, como diz agora na moda, né? A cidade do Rio de Janeiro gera mais ou menos um pouco mais de 10 mil toneladas de lixo diária. Dessas 10 mil toneladas de lixo diária, esse encontro que foi feito aqui na associação, pelo Instituto Rio Metrópolis, eles afirmaram que apenas 0,16% do material gerado na cidade do Rio de Janeiro é reciclado. É muito pouco, gente. E para onde está indo isso? Isso está sendo enterrado? Isso está sendo... Bom, a gente sabe que uma parte disso, e também muito pouca, está sendo coletada pelas empresas de reciclagem. As empresas de reciclagem que funcionam dentro da lei e da regra, elas também sofrem a mesma dificuldade, mas existem os atravessadores. E os atravessadores são aquelas pessoas, são aqueles comerciantes, né, são aquele comércio que funciona de forma ilegal e que se alia ao crime organizado nas comunidades e evitam que as comunidades se organizem e as cooperativas avancem. E aí, nesse sentido, quando você evita que as comunidades se organizem e as cooperativas avancem, isso significa que eu estou facilitando a desorganização da cadeia produtiva. E se eu estou facilitando a desorganização da cadeia produtiva é porque eu estou vivendo disso. Eu vivo disso, eu vivo dessa desorganização. Então, hoje, a gente tem falta de fiscalização, não é falta de fiscalização, mas é uma fiscalização ainda ineficiente, que pode ser aprimorada e deve ser aprimorada. Nós temos ausência de documentação para as cooperativas, que são profissionais qualificados para fazer esse trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Então, falta documentação, falta licença, falta muita coisa para as cooperativas que trabalham, que são mulheres negras, chefes de famílias, que alimentam suas famílias, que geralmente são grandes, e que vivem disso, nessa dificuldade impressionante na cidade do Rio de Janeiro. Por conta disso, a gente vê que existe uma expectativa boa quando o governo federal relançou de volta o programa Procatador. O programa Procatador, que a gente também teve no Palácio Guanabara, né? E ali no Palácio o vice-governador assinou o termo de adesão. E, ao mesmo tempo, o vice-governador assinou e a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito também assinou. Então, nós temos aí o começo de uma sinergia, da formação de uma sinergia para uma nova economia. Por quê? Porque as catadoras e catadores são protagonistas da economia circular.
eles estão diretamente ligados a esse novo formato de economia no século XXI. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece algumas coisas terríveis. Por exemplo, hoje, no Brasil, se importa lixo. Eu acho que muito pouca gente está sabendo disso, mas hoje no Brasil se importa lixo. E essa importação do lixo feita para o Brasil, que vem dos Estados Unidos, vem da Europa e vem da China, que vem para o Brasil, essa importação, hoje, o Movimento Nacional dos Catadores foi a Brasília reclamar com o ministro Fernando Haddad a respeito disso. Por que nós estamos importando lixo se a gente, no Rio de Janeiro, a gente está recolhendo, separando apenas 0,16% do que é gerado na cidade? Então, por que a gente está importando? O argumento é que o lixo é uma commodity. Né? Então, assim, o plástico é uma commodity, o ferro é uma commodity, o aço é uma commodity, a PET é uma commodity, o óleo vegetal é uma commodity, tudo isso é uma commodity. E como é commodity, ela é precificada em dólar. Né? E como ela é precificada em dólar, com a queda do real, o que é ótimo para a economia, a gente é favorável a isso, que a queda do real facilita vários segmentos econômicos no país que estavam sufocados. Mas essa queda do real prejudica diretamente a cadeia produtiva dos catadores. Por quê? Porque a sua matéria reciclada é avaliada em dólar. Né? E a gente está importando, porque é mais barato importar o lixo do que separar no Brasil, do que fazer a coleta seletiva no Brasil. Impressionante a capacidade que a gente tem de facilitar as coisas, piorando, né? Levando ela a um outro sistema pior do que esse, que já estamos chegando lá. Pior é impossível. Nós vamos ter que parar, ver se melhora na próxima rodada, né? E aí, nós fomos ao ministro Fernando Haddad, e a assessoria dele nos recebeu e aumentou a alíquota de importação do lixo para 18%. Podia ser 30%, né? A gente acha que não deveria importar. Mas aumentou a alíquota. Olha, eu posso até dizer que tipo de lixo, mas eu prefiro, porque existe hoje uma grande reportagem feita pela BBC, que todos podem ter acesso, sobre a questão do lixo nas relações da Europa, dos Estados Unidos, da China e do Brasil, e alguns outros países. É muito grande essa história para me contar aqui, senão eu vou perder os 10 minutos que eu tenho. E eu já perdeu. Já perdi os 10 minutos. Entendeu? Mas eu digo para vocês que vocês quiserem se aprofundar sobre esse tema, assistam essa reportagem da BBC sobre a utilização e a importação desses lixos mundo afora. Eu vou aqui parar para poder dar sequência à história, mas ainda tem algumas coisinhas para terminar. A única coisa que eu quero para terminar falar é que é o seguinte, que a catadora e o catador, sendo protagonista dessa mudança cultural, e aí você tem razão, é uma mudança cultural também, dessa mudança cultural para a economia circular, é preciso que haja uma sinergia entre os atores que funcionam nessa cadeia produtiva, para poder dar soluções e ajudar o Estado a fazer isso. Em São Paulo, hoje os catadores recolhem cerca de 161 mil toneladas por mês de resíduos. Né? As empresas que foram contratadas em São Paulo para fazer isso, que estão recebendo 10 milhões de reais para fazer isso durante 20 anos na cidade de São Paulo, conseguiram atingir 94 mil toneladas dia. Então, assim, os catadores continuam sendo essencial para essa nova economia. Obrigada. Pode ficar. Isso. Bem, eu acho que nós avançamos, né? Vocês estão sentindo que isso que parece um atraso, um lag do Brasil, do Rio de Janeiro,
na verdade, é um mercado, ele está aí, esse mercado, só que ele é um mercado terrivelmente cruel, não é? Porque, muitas vezes, ele funciona de forma perversa, com cadeias irregulares, com atravessadores, mas ele existe. Quer dizer, esse produto, lixo, é altamente rentável. Eu acho que isso ficou muito claro pelo que Miguel nos trouxe aqui. E eu passo a palavra agora à Diana para nos explicar como funciona esse mercado da reciclagem, porque, logicamente, essa sinergia que você sugeriu, ela nos leva a uma certa discrepância, né, entre esse mercado precário, mas também oculto, da coleta seletiva, porque provavelmente é muito maior do que a gente está registrando, só que ele corre paralelo, né? Mas, se a reciclagem não está a pleno vapor, também não há estímulo para a coleta. Então, esse casamento tem que acontecer, não é isso, Diana? E exatamente. O que nesse mercado... Primeiro, por que o nosso mercado está em São Paulo e não no Rio de Janeiro? Segundo, alguma coisa existe de importante no Rio de Janeiro que esteja dando lucro ou que possa dar lucro, né? Como é que isso funciona? Quais são os produtos rentáveis desse mercado? E, enfim, algo que eu gostaria que você abordasse. Você tem uma empresa de reciclagem e vai trabalhar com plástico. Então, eu acho que, como o plástico é a praga, é a praga do mundo, né, que está criando microplásticos, está entupindo os oceanos, está acabando com a nossa vida. Depois a Mariana arremata isso, porque ela acabou de vir da Alerj, justamente para falar de plástico. Com a palavra, Diana. Obrigada, Aspásia, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu tenho uma empresa de reciclagem e, realmente, esses pontos que os dois colocaram são muito pertinentes, de como é um setor problemático em alguns pontos, né, que a gente padece de um mal muito grande, que é a receptação de material e tudo, então vamos entrar nisso. O setor como um todo, ele funciona de uma maneira que poucas pessoas entendem na prática como é. A gente sempre ouve falar de reciclagem, mas a gente nunca para pensar ou para procurar saber ou não recebe a informação de como funciona no dia a dia. O gerador de material, que somos todos nós, né, somos geradores de material reciclável, nós, condomínios, indústrias, centros comerciais, empresas de construção civil, demolição, tudo isso tem geração de resíduo, naturalmente, e tudo isso traz oportunidade de reaproveitamento desse material e o fechamento de vários ciclos. Tem algumas coisas que efetivamente vão se tornar resíduos, que vão precisar ser colocados em aterros, mas boa parte desses resíduos antes não eram aproveitados e hoje são. Ainda assim, hoje estima-se que a gente enterre R$1 bilhão por ano em material reciclável que poderia ser aproveitado e não é. E a gente tem aumentado cada vez mais com tecnologias e com processos novos e o aproveitamento e a geração de um mercado mais pujante com relação à reciclagem. A gente tem gerado novas oportunidades de reciclagem que trazem maior valor agregado ao material reciclado e reciclável também, o que retroalimenta a indústria como um todo. Isso, no dia a dia, a gente gera o resíduo, a gente coloca na lixeira, ou então a gente tem algum processo de separação em casa, e esse material depois ele pode continuar separado ou não. Provavelmente, algum de vocês, ou vários de vocês, já passaram pelo processo de você separa o seu material, só que quando você vê a próxima etapa desse processo, ele já é misturado novamente. E isso acontece pela dificuldade também das outras etapas. Isso vem diminuindo, vem melhorando muito. A própria Conlube contribui gigantemente para isso, para que a separação do material consiga se manter ao longo desse processo. E os catadores, eles são fundamentais também para esse processo, por conta do volume de material que eles retiram. Eles são um ser humano que é praticamente considerado invisível no dia a dia. A gente vê o catador, mas a gente não enxerga. Quando eu comecei a trabalhar com reciclagem, isso foi assustador para mim, porque eu falei assim, gente, são tantas pessoas com histórias interessantes,
trazendo esse material para poder levar o seu alimento para casa e fazer tantas coisas, e eles retiram 90% do material reciclável. Esse é um dado que eu recebi. 90% do material reciclável que fica nas ruas é retirado por catadores. Depois ele vai para a Conlurba, ele vai para as empresas de reciclagem, ele vai para outros agentes desse ciclo. Esse processo de separação, hoje em dia, ele já acontece muito melhor, e as empresas de reciclagem, assim como os outros agentes, vêm contribuindo bastante para isso, levando contêineres adequados, deixando recipientes, bags e outras coisas que podem ser utilizadas para essa separação, para que a próxima etapa possa acontecer com menos dor. Como você comentou muito bem, a logística de reciclagem, assim como a logística de quase qualquer coisa, é terrível, ela é custosa, complicada, você tem desvio de material, você tem um problema sério com relação a isso. A gente tem, então, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem esse problema, né, de todo o material, na hora que ele vai passar a ter maior valor agregado, ele sai do Rio. E isso acontece muito também por responsabilidade, até certo ponto, do poder público, que gera uma série de dificuldades tributárias, não pensam em incentivos importantes para o setor, e até você tem algumas dificuldades de regulação que impõem alguns obstáculos difíceis para a indústria como um todo. É importante um comentário, como ele bem colocou, com relação ao desvio de material e à receptação. Essa é uma das maiores dores do setor. Por quê? Eu, como empresa de reciclagem, sempre sofri muita fiscalização e tudo, e eu sei que isso é absolutamente necessário, porque a gente tem muita perda, eu não sei qual é o dado, assim, o montante numérico eu não tenho, de qual é a quantidade de material que a gente tem que repor de cabeamento de energia, trilho de trem, aqueles rails de passarela, aquilo tudo que é material alumínio, tudo isso vai sendo furtado, vai sendo colocado em empresas que não participam do ciclo normal de reciclagem, que são baseadas praticamente em receptação, e você tem a dificuldade até de conseguir comprar determinados materiais. No começo da minha operação, eu comprava o material de catadores e depois eu parei de fazer isso. Eu acho uma pena pelo lado do catador, porque eu sei que tem muitos deles que são pessoas digníssimas, a vasta maioria, na verdade, eles têm isso como um emprego, eles são, de fato, microempreendedores, eles têm condições de contribuir imensamente para a nossa economia, e eles já fazem essa contribuição que a gente não percebe, mas que é muito significativa, retirando o material das ruas. Eu já tive muitos casos no começo, inclusive um que me chamou mais a atenção, que foi um catador passando com a tampa de bueiro, rolando a tampa de bueiro na frente do galpão. Aí eu falei, que bom, legal. Depois quem tem que pagar para colocar outra tampa de bueiro somos nós, contribuintes. Ele não está pensando que isso sai da conta dele também depois. Ele está pensando imediatamente ali no que ele vai ter de recurso para ele poder, em muitos casos, comprar droga ou fazer outras coisas. E também, isso, se a tampa do bueiro fosse o maior problema, né, a gente tem o cabeamento de energia, quantas coisas param de funcionar, o trem às vezes para de funcionar porque o cabeamento foi roubado ou o trilho está descontinuado. Então, esse é, com certeza, o maior problema que a indústria tem. E isso, em boa parte, pela informalidade do mercado como um todo, que agora vem caminhando para você melhorar. E um dos maiores fatores que contribuem para essa maior formalização, para mim, ele ainda é pouco falado, porque ele é mais recente, mas ele tem um potencial incrível de geração de oportunidades para todos, que é o crédito de logística reversa e a possibilidade de comercialização do crédito de logística reversa como valor mobiliário. Essa é, para mim, a chave, a virada de chave com relação à reciclagem como um todo e ao setor de reaproveitamento, ao fechamento de ciclos e a geração de maior valor agregado, inclusive maior geração de receita tributária por conta dessa maior formalização. Funciona mais ou menos como o crédito de carbono, só que com uma métrica infinitas vezes mais simples do que o crédito de carbono para comercialização. Então, isso facilita muito que esse ciclo aconteça. Muito bem. A gente tem, como eu mencionei, nas dificuldades do setor, a criminalidade contribui muito para esse problema, que é a fiscalização tem que tratar todos igualmente. Então, quando eles chegam em um galpão, em outro galpão, em outra empresa,
eles naturalmente chegam, procuram, veem tudo e eles começam a criar determinadas regras para tentar coibir esse problema que é de desvio, de furto de material e tudo mais. E, recentemente, criaram uma regra para que os catadores tivessem que ser cadastrados onde eles fornecem o material. E tem que fazer uma declaração de origem do material. Só que, para o catador, percebe qual é a dificuldade técnica de ele fazer uma declaração de origem de um material? Como é que ele vai dizer, não, eu peguei essas latas aqui na esquina da rua tal com a rua tal? E, assim, isso na prática é impossível você fazer. E, por outro lado, nós, empresas de reciclagem, a gente tem uma dificuldade em até tentar cadastrar essas pessoas, porque elas muitas vezes não querem fazer cadastro. Tem muitos que são ex-presidiários, alguns não têm nem identidade. São pessoas que não têm acesso a boa parte do que a gente utiliza no dia a dia, que a gente nem imagina. Então, eles falam assim, não, a gente criou um aplicativo para o catador. Essas pessoas não têm telefone celular, o aplicativo vai servir para quê? Isso é muito difícil. E aí, entrando um pouco nesses problemas, né, a gente tem como uma solução muito importante a existência das cooperativas de catadores, porque, como eu mencionei, os catadores têm um papel fundamental nesse ciclo. Dentro das cooperativas, você começa a ter, em muitos casos, e aí ele pode depois contribuir com mais informação sobre isso, você começa a ter uma hierarquização que, na minha visão, não é tão adequada. Eu, tentando fazer parcerias com algumas cooperativas, eu enfrentei isso em várias. Quando você tem uma cooperativa, você tem até alguns líderes e tudo, mas todos ali estão em condição de paridade, até certo ponto, né? E quando eu cheguei, era meio que um feudo, e eu não podia falar com nenhum dos membros da cooperativa, a não ser o presidente. Não sei se você já lidou com esse tipo de coisa, talvez como você vem um pouco pelo lado das próprias cooperativas, não seja tanto essa a sua experiência. Mas, como empresa de reciclagem, eu lidei com isso tantas vezes, eu falei, mas como é que funciona isso aqui? Cada um tem um MEI, ou então está todo mundo trabalhando como funcionário, como é que funciona isso? Então, essa parte eu acho que a gente tem condições de melhorar dentro desse ciclo e justamente tentar trazer ainda condições melhores para esse profissional que faz do material que a gente joga fora, né, do material reciclável, eles fazem disso o seu dia a dia, o seu ganha-pão. A gente tem condições de melhorar isso para eles. E as empresas de reciclagem também têm um papel importante nisso e muitas não fazem. Eu vou te fazer uma última pergunta que não podia faltar. O que São Paulo tem que nós não temos? Tributo mais baixo. Tributo mais baixo é o principal. Isso é o que facilita demais. E um outro ponto, o material, a parte do ciclo que acontece no estado do Rio de Janeiro é a parte que gera menor agregação de valor, que é separação, classificação, compactação em fardos e fornecimento para a indústria que vai fazer a próxima etapa desse ciclo. Então, onde é que se concentra a maioria das indústrias? Estado de São Paulo. Você tem poucas aqui. E as que existem aqui, existem em zonas onde tem benefício fiscal, onde tem facilidade para que elas consigam atuar sem serem tão penalizadas. Então, a maior dificuldade do setor de reciclagem, com certeza, passa pela política pública e por você ter incentivos e você beneficiar quem atua num ciclo que é difícil, complicado, e você lida com muitas dificuldades no dia a dia. Então, você conseguir trazer mais benefícios para o estado do Rio de Janeiro e condições melhores para que as empresas atuem, com certeza, é um fator muito diferencial. Então, você está dizendo uma coisa muito grave. Na medida em que o Rio de Janeiro se desindustrializou, né, logicamente, a reciclagem ficou mais vulnerável. Exato. Mas há uma empresa grande de reciclagem em Caxias, não é isso, Mãe? Exato. E você mesma está querendo fazer mais reciclagem em plástico. Eu forneço para eles. Essa empresa é um dos grandes cases de sucesso que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Eles fazem o beneficiamento do material plástico. Eles pegam principalmente polietileno e polipropileno, e isso de material reciclável, então inúmeras empresas de reciclagem fornecem para eles, e esse material eles fazem a trituração, o derretimento e a extrusão de um novo plástico, e fazem também, eles fecham, né, fazendo uma nova garrafa e fornecem para a Coca-Cola, fornecem para várias outras empresas. Então, essa é uma das indústrias que poderiam existir em muito maior número no estado do Rio de Janeiro, e hoje elas estão em São Paulo e em outras regiões.
A gente tem condições de aproveitar isso mais aqui e a gente tem outros produtos de muito valor agregado que a gente consegue produzir com o material reciclável. A exemplo do que eu mencionei recentemente sobre o plástico ser reaproveitado não apenas para você fazer um novo plástico com aquilo. Eu fiz uma aliança com uma empresa europeia para trazê-los para cá, trazer a tecnologia deles para cá, que é para a produção de diesel e gasolina a partir do plástico. Todas as ligas plásticas, poliuretano, polietileno, polipropileno, todas elas têm, com diferentes níveis de aproveitamento, naturalmente, mas a gente consegue fazer a produção de diesel, gasolina, querosene e parafinas, que são como subproduto. E essa produção é net zero, ela não tem... ela não despeja gases de efeito estufa, isso já é tudo, essa operação é net zero, né, carbono neutro. E isso é muito positivo e é um tipo de indústria que a gente deve incentivar que exista mais no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu acho que o debate aqui está sendo muito esclarecedor e eu pediria a Mariana, porque, primeiro, eu quero fazer um reconhecimento ao governo do Estado, que o problema dos resíduos sólidos é uma atribuição do município. Mas o governo do Estado tem sido muito protagonista, já numa política do MINC, Marilene Ramos, etc., que criaram os aterros, enfim, estimularam os municípios a acabar com os lixões, e depois houve muito retrocesso, e agora nós vemos de novo que o governo do Estado assume um protagonismo seguindo o princípio da subsidiariedade, que, quando o município não funciona muito bem, né, nós temos que pedir socorro ao governo do Estado. E, Mariana, eu queria muito que você arrematasse aqui essa reunião, esse debate, nos dizendo o que é possível fazer diante dessa situação tão delicada do Rio de Janeiro. Tá, obrigada. Queria agradecer pelo convite, né, em nome do secretário Tiago Pampolha, da ANAST, que não pôde estar aqui. Parece que tudo aconteceu hoje no Rio de Janeiro, todos os eventos possíveis eram hoje, e aí a gente teve que se desdobrar, então, mas agradeço por eles o convite. Ficou difícil, viu? Essa defesa final aqui ficou bem complicada. Eu queria falar um pouquinho do que cada um falou, até porque é muita coisa, mas antes, eu gostaria de voltar para o tema principal, que é a economia circular. Depois eu desço para os nossos problemas e talvez algumas soluções, coisas boas que já estão acontecendo. A economia circular, ela surge, na verdade, na Europa, por entender que porque os países eles já não têm o recurso natural que nós brasileiros temos e eles precisam aproveitar o recurso que lá estão. E aí, para equilibrar o PIB, eles pararam de importar tanto e usar o recurso que estava ali, através da economia circular, produzindo novos produtos que pudessem ser melhores aproveitados ou que pudessem ser aproveitados biologicamente também, voltando como nutrientes para o próprio ambiente, desenvolvendo novas tecnologias, aumentando a retornabilidade dos produtos e aí sim a gente chega na reciclagem como uma das últimas pontas desse ciclo de economia circular. Então, o que o Estado, quando o Estado criou a Secretaria de Resíduos Sólidos e Economia Circular, foi na intenção da gente poder trazer para o Brasil, mas para o Rio de Janeiro, já que o Brasil ainda não está protagonizando essa pauta, mas começar a discutir de maneira muito séria como que a gente muda o comportamento com um foco no mercado 2030. Se a gente quer exportar para a Europa em 2030, a gente precisa olhar para a economia circular de maneira séria. A gente tem que começar a incorporar nos produtos que são produzidos aqui 30% de material reciclado. E aí não adianta eu falar de reciclagem sem trazer a obrigação de que esse produto seja incorporado nos produtos virgens. Porque aí quando eu coloco na balança quanto custa uma matéria virgem e quanto custa superar todos esses desafios para colocar o reciclado num produto, eu fico com a matéria-prima virgem e vou continuar extraindo o recurso natural, afinal de contas somos o Brasil, ricos e cheios de recursos. E quando eles estiverem acabando, quem sabe a gente passe a pensar nisso.
Então, o Estado do Rio querendo protagonizar essa pauta e trazer essa mudança de comportamento cultural, porque aí é cultural. Nós, cidadãos, temos que pensar que queremos produtos diferentes e temos que aceitar que esses produtos podem fazer parte da nossa vida. E aí, o comércio precisa entender que esses produtos precisam estar na prateleira, como oferta para o consumidor. Tem que funcionar de maneira sistêmica, mas com esse horizonte. Se a gente quer estar no mercado, se a gente quer crescer economicamente, nosso foco tem que ser o mercado de lá de fora, Agenda 2030, incorporando produtos e agindo com responsabilidade. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto sobre economia circular. Não se trata só de reciclagem, se trata, de fato, de pensar na economia de maneira séria e sólida. Aí eu vou para o final, falando sobre o ICMS, incentivo e tudo mais. O Rio, historicamente, vem perdendo e se desindustrializando por conta da questão fiscal. A gente tem um problema que é a nossa recuperação fiscal, a gente tem um acordo com a federação que não pode definir diversos benefícios. No entanto, desde 2003, o Rio tem uma lei que zera o ICMS na cadeia da reciclagem. Essa lei não estava sendo aplicada. Até 2019, tinham 4 empresas que possuíam esse benefício. E aí houve uma mudança na legislação e um fortalecimento junto à CODIM e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de forma a estimular que a gente tivesse mais empresas usufruindo desse benefício. Hoje nós temos 60, um pouco mais de 60 empresas, e a gente vem fomentando que recicladores voltem para o Rio de Janeiro e que indústrias se estabeleçam aqui, que cooperativas se regularizem para poder serem beneficiárias do incentivo. A gente tem discutido muito na Secretaria, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Casa Civil e a assessoria do governador, para que a gente tente, com as cooperativas regularizadas, né, porque aí não tem muito jeito, fazer um mutirão para que elas acessem de maneira mais acelerada o benefício fiscal. E aí, elas estando regularizadas, a gente consegue fazer com que elas façam parte da logística reversa, que aí foi comentado sobre a logística reversa. E aí eu aproveito para trazer alguns números. A gente não recebeu ainda esse relatório oficialmente, e o Estado tem logística reversa implantada desde 2019, mas nunca reportou para a sociedade como que está a situação da logística reversa no Estado. Esse relatório está sendo finalizado agora, dos últimos 3 anos. O reporte de 2022 pelas empresas termina no final de setembro, e aí a gente vai gerar o relatório relativo a 22. Mas, de qualquer forma, se eu puder falar aqui, um relatório preliminar feito pela Central de Custódia para o Rio de Janeiro, do que eles têm de verificação. A Central de Custódia é uma verificadora. Ela verifica os resultados que as entidades gestoras dizem ter de investimento na cadeia da reciclagem, e isso toca muito os catadores, né? No ano passado, 58.582 toneladas de embalagens pós-consumo retornaram para a cadeia econômica por fomento da logística reversa. Isso beneficiou 44 cooperativas no Estado. E aí, se eu olho para os relatórios 2019, 20, 21, que a gente, em breve, vai colocar à disposição da sociedade, variou, do nosso lado, corroborando com o que a gente recebeu da verificadora, eram 46, em 2019 foram mais ou menos 46 cooperativas beneficiadas pelo sistema. Em 2020 caiu um pouquinho para 36, salvo engano. Esse ano voltou para umas 40. E, de maneira surpreendente, algumas cooperativas que são regulares, que estão fora da região metropolitana, que têm muito acesso a essa informação, né? Até por estarem muito próximas à LERJ e o MIN, que sempre fomenta essa agenda, né, muito bem, desconhecem que existe esse crédito de logística reversa a ser vendido. Então, recentemente, uma entidade gestora me ligou e falou: eu não vou cumprir a meta no Rio de Janeiro porque eu não estou conseguindo comprar crédito de cooperativa. E aí eu botei ele em contato com a cooperativa de Paraty, com a cooperativa de Porciúncula, com a cooperativa, para eles também poderem se beneficiar dessa logística reversa. Bom,
com relação ao procatador, o governo do Estado, assim que o governo federal anunciou a retomada do procatador, a gente manifestou a vontade de aderir, porque essa agenda é uma agenda que o secretário abraçou, de fato, né, a do resíduo, a da solução dos lixões e a dos catadores, entendendo que eles são parte de uma economia. A gente tem um problema social que é grave e que tem que ser resolvido. O número de catadores individuais hoje, e aí entendamos os individuais, aqueles que não estão cooperativados, mesmo que a cooperativa seja irregular, a gente entende que ele está cooperativado. Não, são pessoas que operam na catação de rua e vão a algum lugar vender aquele quilo que ele conseguiu pegar. Bom, o número estimado de todo mundo que eu já conversei vai de 50 mil a 600 mil. Nossa. E aí a gente precisa, de fato, ter um número mais próximo. Mas, para mim, é 1.000 demais, de qualquer forma. 50 ou 600 é muito problema. Que a gente precisa resolver, mas são pessoas que, normalmente, não veem o Estado, e aí Estado, entenda-se Estado, governo federal, estadual ou até municipal, como parceiro, como amigo. Então, é difícil para a gente diretamente acessar. Exato. E aí, o que a gente vem buscando fomentar com os municípios, e aí também com os parceiros, com as cooperativas mais regulares, é que a gente comece a conhecer essas pessoas através desses pontos aonde eles entregam resíduos. Então, já surge no Rio de Janeiro diversas iniciativas de retribuir ao catador, não só naquele momento o varejo, ele entregou, recebeu o pagamento da tabela, mas também ele é cadastrado, e aí ele, para isso, precisa ter um CPF, precisa ter uma certidão de nascimento, e aí é o outro problema que a gente se depara, que nem todos têm, ou nem todos querem apresentar, também temos isso, mas, ainda assim, a gente está conseguindo começar a montar uma rede de parceiros, e aí eu digo que são parceiros porque não é o Estado diretamente que está fazendo, mas são pessoas que estão fazendo espontaneamente e estão oferecendo essas informações para o Estado, para que eles fotografam a pessoa, botam o nome, fotografam o quanto ela trouxe, qual material ela trouxe, e com isso, lá na frente, ela é retribuída com mais um recurso proveniente da economia circular, da logística reversa, enfim. Cada um tem uma fonte de pagamento. Tem gente que já tem uma empresa que, por responsabilidade social, está fomentando, e outras estão fazendo isso através do crédito de logística reversa, porque tem uma empresa que compra esse crédito e ele repassa para esse catador individual alguma coisa a mais, como uma segunda receita. Infelizmente, ainda não é instituído. E o papel do município, nesse momento, é muito importante, porque o município consegue fazer, às vezes, essa ponte, essa integração de maneira mais oficial e eficiente do que o Estado consegue. Mas a gente tem, por exemplo, em Porciúncula, ele hoje está conseguindo recuperar 25%, não se compara ao Rio de Janeiro, né? Porciúncula, é bem menor. Mas é um exemplo a ser seguido, e é claro que dali a gente extrai várias informações que podem contribuir para a gente criar outros sistemas. Eu acho que o Porciúncula pode ser mais fácil, né? Não, é muito mais fácil, é isso que eu estou dizendo, não é Rio de Janeiro. É muito mais fácil resolver o problema em 14 mil habitantes. Claro que sim. Mas, de qualquer forma, o que Porciúncula fez? Implementou pontos de entrega voluntário, onde a pessoa, a pessoa cidadã é cadastrada e ela recebe o pagamento do preço que a cooperativa pagaria para um catador individual se fosse lá entregar o resíduo. Se eu, catador individual, fosse lá na cooperativa e fosse entregar, eu receberia 10 centavos de um papel. Eu receberia R$1 de uma lata. Não sei, estou chutando aqui um valor. A pessoa, indivíduo, vai lá no ponto de entrega voluntário e recebe
dentro de um cartão que ela tem social, que no caso deles é virtual, não é um cartão físico, mas existe nessa modalidade. Em Maricá existe essa modalidade, que é a Mumbuca, em Niterói tem Araribóia. Vários municípios já estão começando com essa iniciativa, nem todos vinculados a resíduo, mas Porciúncula é direcionado para resíduo. Ele fez para resíduo. Então, é a população entregando o resíduo direto para a cooperativa e sendo remunerada por isso. A prefeitura não coloca hoje ela paga o serviço da coleta seletiva do município, que também é um papel da prefeitura. Contratar a cooperativa diretamente, ao invés de contratar um privado, contrata uma cooperativa para fazer esse serviço. Ótimo. A prefeitura de Porciúncula faz. Para além disso, ela viabilizou locais para que a população possa entregar o resíduo, ser remunerada de imediato por isso, e aumentar o volume e a escala que a cooperativa hoje recebe. Com isso, ele hoje está recuperando 25%. Só que ele também tem outra coisa que os municípios normalmente não têm. Ele, atendendo à legislação federal de precisar recuperar o custo do serviço de coleta seletiva e gestão de resíduo, ele tem a taxa implementada no valor da recuperação de custo. Ou seja, ele tem um recurso que a população paga para custear o serviço de coleta seletiva e tratamento de resíduo. Aí ele, para o ano que vem, ele já fez a lei, e aí ano que vem vai estar valendo. A população que ele estimou que cada cidadão dele gera 0,7 quilo de resíduo dia. Ele fez lá uma estimativa e falou 0,7. Quantos habitantes tem em cada casa? 2 pessoas, 1,4 kg. Então, se você devolver no PEV 25% do seu resíduo, do seu volume, você no seu CPF, a sua casa vai ter 25% de desconto na taxa do lixo dele. Se você conseguir fazer 70%, você zera a sua taxa. Se você devolver 70% do seu quilo. É claro, mais uma vez, é uma cidade pequena que você consegue fazer uma comunicação muito boa, mas talvez em pequenos bairros a gente conseguisse avançar dessa forma. E é uma iniciativa para fomentar a cadeia da reciclagem de maneira bem positiva. Então, são iniciativas que a gente está tentando mapear e fomentar na medida do possível. Né? E aí, para isso, a gente está tentando desenhar editais para dar fomento para os municípios implantarem algumas dessas boas práticas. No Noroeste, especificamente, a gente está montando um projeto junto do consórcio que tem lá, que é um consórcio que é o SIDENF, que ele é norte-noroeste fluminense, mas no Noroeste, especificamente, a gente tinha os nossos 4 lixões oficiais no estado até esse ano. 4 não, eram 6 até esse ano. E mais uma aqui na região metropolitana. Os outros oficiais foram encerrados, e aí a gente tem os clandestinos que já foram citados, né, ali na região de Gramacho, tem em várias outras regiões. Mas o fato é que hoje o que a gente está fazendo é tentando fomentar que, de maneira organizada, os municípios possam ser locais de apoio e suporte para o fomento dessa cadeia econômica. Mariana, olha, muito obrigada. Eu estou muito feliz com o debate. Acho que foi um debate riquíssimo. Nós estamos vendo que a nossa cidade tem uma cidade oculta, aliás, não só a nossa, como todas as que estão em volta. Né? Temos boas novidades lá do norte, que vem do norte de Porciúncula, pequenas cidades. Aprendemos muito com a reciclagem. Né? E eu acho que, sobretudo, nós percebemos 2 coisas. Primeiro, que existe esse mercado, quer a gente queira, quer não. E ele é próspero e é clandestino no Rio de Janeiro. Portanto, é um problema que afetou aqui todos que se pronunciaram, todos perceberam isso. Então, a minha grande frustração é que eu adoraria uma rodada final que vocês comentassem uns aos outros, mas eu convido os 4, que são membros do Conselho de Economia Circular, a continuar essa discussão na próxima reunião do Conselho, que a gente vai marcar nessa semana, e convidar vocês que tiveram participando aqui conosco desse debate, primeiro, para se pronunciar, se quiserem
nos mandar algum comentário, perguntas, comentários seriam muito bem-vindos e nós iríamos responder com muito carinho a vocês. Infelizmente, foi só 1h30 para desvendar esse grande e terrível mistério da cadeia oculta do nosso lixo. Muito obrigada e até a próxima.